Aleluias, glória a Deus. Oh Jesus, muito obrigado por estar aqui de volta, Pai. Glórias, louvor e honra sejam dadas ao Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada irmão. Eu queria só inicialmente agradecer muito a Deus por esse rico privilégio de estar de volta aqui, recuperado para a glória de Deus, podendo adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio maravilhoso, que alegria indescritível que eu estou nesse momento. E eu queria agradecer a cada irmão que orou, que mandou mensagens, que chegou até em casa trazendo coisas como alimento. Eu agradeço demais, eu não tenho como recompensar a cada um de vocês, meus queridos. Que a unção, a graça, o amor do Senhor os recompense, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Nós estamos aqui nesta noite para te adorar, Senhor, porque somente Tu és digno do nosso louvor. Senhor Jesus, nós temos muito a Te agradecer, ó Pai, porque nós sabemos que nós somos o Teu povo, fomos escolhidos por Ti para pregar, para levar a Tua palavra em cada canto desta terra, em cada canto deste mundo, em cada canto do nosso Brasil. Nós sabemos que Tu és o nosso Deus, que Tu és o Deus que faz milagres, que Tu és o Deus de providência. E hoje nós estamos aqui, Deus, para Te agradecer, porque nós sabemos que não há ninguém como o nosso Deus, não há outro igual a Ti, não há ninguém como Tu, Senhor. E nós Te agradecemos nessa noite, que o Teu coração aí dentro do Teu lar esteja regozijante da presença de Deus e queira mais da presença de Deus, porque o nosso Deus que está aqui conosco está aí com você. E eu creio que grandes coisas o Senhor Jesus irá fazer neste dia. Amém? Vamos louvar e adorar a Deus. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para o cansado. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus, Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és
Deus. Declarei no seu lar: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Graças e paz, irmãos. Meu nome é Paulo Roberto, mais conhecido por Zico. Venho aqui trazer um testemunho para os irmãos. Que em dezembro eu tive um estiramento muscular e, no meu ver, não era uma lesão muito grave. E tanto que eu fiz em casa tratamento com gelo, com anti-inflamatório, mas não via surgindo efeito, porque eu sentia dor na perna ainda. Onde eu fui procurar um ortopedista e ele me encaminhou para fazer uma ressonância. E nessa ressonância constou que eu estava com trombose. E o ortopedista, na mesma hora, ele falou assim: procure um vascular urgentemente. E eu fui no vascular, ele já entrou com uns remédios anticoagulantes para me usar meia e ficar com a perna descansando, com a perna levantada, não andar muito, ficar com a perna no alto para poder circular a veia. E fiquei. Em janeiro eu voltei, dia 15 de janeiro voltei para fazer outro exame. E que o doutor tinha pedido para repetir o exame novamente. Aí eu fiz e constava ainda que eu estava com a trombose ainda. Mas pela honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, através das orações dos irmãos, a fé dos irmãos e dos nossos pastores, e graças a Deus, eu fiz uns 5 dias atrás a ecodoppler e não consta mais nada. Graças a Deus. Deus tem sido tão bom. Deus tem sido tão bom conosco. Por isso, eu encorajo os irmãos, tenha fé, irmão, tenha fé. Acredite que só Deus para nos ajudar. Só Ele mesmo. E quando eu levei o resultado para o vascular, ele falou assim para mim: mas que maravilha, isso daqui é depois de 6 meses que você vai ficar bom. Em 3 meses você já está normal, a veia está tudo normal, está circulando normal, as 2 pernas estão normal, não tem mais nada. Por isso, irmão, glorifique ao Senhor, glorifique. E eu agradeço aos irmãos pela oração, por tudo que os irmãos têm feito. E que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Mas tenha fé, não desista, irmão, não desista. Porque só Deus na nossa vida, só Deus. E sempre orar ao Senhor, orar, orar.
E eu queria deixar uma palavra para os irmãos aqui, que está em Joel 2:28. E acontecera depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias mostrareis prodígio ao céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. É isso que eu tenho que falar para os irmãos. Tenha fé e não desista nunca. Acredite que só o Senhor é Deus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Obrigado, irmão, pela oração. E Deus ama a vida de cada um de vocês. E nós amamos vocês. Deus abençoe cada um. Em breve estaremos juntos, né? Poder abraçar os irmãos. Que essa pandemia ela vai passar. Ela vai passar. Eu creio que está no fim dessa pandemia. Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de cada um. Paz, irmãos. Que maravilha poder estar hoje junto com vocês através desse vídeo, podendo entrar com uma palavra até a sua casa e dizer que quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Nós não estamos unidos fisicamente, mas através dessa filmagem você pode estar unido conosco. Eu acredito que Deus está com você neste momento. E eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra no Salmo 84. O Salmo 84 vai nos dizer assim: Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto de teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar as tendas da impiedade. Porque o Senhor é Deus, é um sol, é escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Glória a Deus. Vamos orar. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos, ó Deus, pela sua palavra, te exaltamos na beleza da tua santidade por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio do teu povo nesses dias tão difíceis, Senhor.
Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós temos visto muitos testemunhos, ó Pai, de vidas que têm sido alcançadas, curadas por Ti, Senhor. E eu também quero nessa noite pedir ao Senhor que o Senhor vá de encontro a esses que estão nos ouvindo nessa noite, meu Pai. Que o Senhor toque, meu Deus amado, na enfermidade, aqueles que estão passando por um momento de dificuldade financeira, Senhor. Eu não sei a área que eles estão, meu Pai, em debilitância, Senhor, meu Deus, mas eu sei que o Senhor pode tocá-los neste momento, pois o Senhor é um Deus fiel, Pai. O Senhor é um Deus justo e poderoso. Atenta, Senhor, meu Deus, a nós nessa noite, e que o Teu nome seja glorificado. Recebe o nosso louvor em todo o tempo, Senhor, porque este é o nosso prazer, louvar e Te adorar. Fala conosco, meu Pai, assim como o Senhor já tem falado. Usa-nos, ó Deus, como um canal de bênção nessa terra, Senhor, para fazer a diferença nestes momentos de crises, ó Pai. Assim eu Te peço que a Tua palavra vai de encontro ao coração daquele que está solitário, aquele que sente, meu Pai, neste momento um vazio muito grande no seu coração. Que o Senhor, meu Deus, dê refrigério, restaura, meu Pai, toda a área da vida desses irmãos, ó Pai. Assim eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, os salmos que nós acabamos de ler, Spurgeon vai dizer que ele é a pérola dos salmos. E eu pude notar que, através desse salmo, eu tirei algumas lições, primeiramente para mim próprio. Porque esse salmo, sendo, como Spurgeon disse, a pérola dos salmos, ele tem uma riqueza muito grande. E quando eu fui meditar na palavra do Senhor a respeito desse salmo, eu pude ver que o salmista, ele estava tão ansioso em estar nos tabernáculos de Deus, na presença do Deus vivo, que o coração dele estava tão anelante, a ponto dele dizer que ele estava quase a ponto de morrer. E que situação é essa que esse homem, esse salmista está dizendo que eu estou a ponto de morrer, a ponto de estar na presença de Deus, no tabernáculo de Deus. E aí ele começa a citar algumas questões aqui comparativas, né? Ele vai dizer que a sua vida, ela é como se um nada. Praticamente ele está dizendo assim, ó, sem o Senhor eu não sou nada. Eu preferia estar nos seus átrios, na sua presença. E aí ele diz assim, que o pardal encontrou casa. O pardal encontrou ninho. E analisando esse versículo sobre o pardal, eu fui buscar algumas questões a respeito desta ave. E o próprio Jesus, ele fala a respeito do pardal, né? Mas o pardal, na época, era considerado uma ave insignificante, ou seja, uma ave que não tinha valor algum. Na época, para você ter uma noção, era feito como se fossem espetinhos de pardais. Colocavam-se 3, 4, 5 pardais no espetinho e era vendido por 1 moeda. Esse era o valor de um pardal. Um pardal não valia nada. E Jesus, ele vai retratar isso também lá no livro de Lucas, capítulo 16, capítulo 12, versículo 16, versículo 6. 12, 6 e 7. Jesus vai dizer assim que vós, ó, vamos ler lá? Ele vai dizer assim, vós, por acaso não tem mais valores do que os pardais? Olha lá. Não se vendem 5 pardais, nenhum deles estão esquecidos diante de Deus. Vamos de novo, vou ler. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais vales vós do que muitos passarinhos. Jesus está mostrando aqui nesse versículo o valor que nós temos. Jesus está querendo nos dizer que nós temos um valor diante de Deus. E esse valor, ele só é proporcionado pela graça. Porque a graça, ela nos valoriza. A graça, ela traz um valor à nossa vida, porque outrora nós não tínhamos valor nenhum. Nós éramos considerados como a escória do mundo. Mas através da graça, nós fomos valorizados.
E o interessante desse salmo é que esse salmo é atribuído aos filhos de Coré, ou Corá. Corá é este homem que lá no passado faz uma rebelião junto com Natã e Abirão para se levantar contra o chamado de Moisés. E nós vamos dizer assim, mas como que os filhos de um homem que foi levantado contra um homem de Deus, agora se torna um levita da casa do Senhor? Isso já desbanca aquela ideia de maldição hereditária. Isso já vai tirar aquela ideia de que existe maldição hereditária. Porque se nós colocássemos isso em pauta, nós diríamos, os filhos seriam igual os pais. Mas não. Os textos, a Bíblia em si vai dizer que esses homens, que agora são considerados filhos de Corá, eles se tornaram uma bênção. Eles se tornaram homens de Deus, levitas da casa do Senhor. E tanto é que ele vai nos dar um ensinamento muito grande nesse versículo que aqui acabamos de ler. Ele vai dizer assim que a ansiedade que ele tinha de estar na casa de Deus era muito grande. Porque a graça o alcançou. A graça tinha alcançado os filhos de Coré. A maldição que poderia se dizer que teria sobre a família, ela foi quebrada. Porque a graça, ela faz isso. A graça, ela nos valoriza. A graça, ela nos valoriza tanto de dizer que quando Davi estava lá no pasto, pastoreando as ovelhas, Deus pede para que o profeta vá ungir um rei sobre Israel. E quando o profeta chega, é apresentado ali todos os filhos, mas a graça não se afeiçoa pela aparência. A graça, ela não vê o estereótipo, a graça, ela vê o interior. E após apresentar todos os filhos, a graça diz assim para o profeta: quem tem provido está lá fora. É isso que a graça faz, porque Davi não era valorizado dentro da sua casa. Davi era alguém que era colocado para fazer os trabalhos mais difíceis. Mas a graça valorizou Davi. Eu quero dizer para você que está aí nos ouvindo, a graça te valorizou, meu irmão. A graça, ela te alcançou e ela te colocou numa posição assim como Davi. Davi foi colocado como rei de Israel. E através do sangue de Cristo, nós também fomos colocados como rei da Nova Jerusalém, do Israel celeste. Aleluia! A lição do pardal, ela é interessante porque o pardal, sendo uma ave muito encontrada em qualquer canto do mundo que nós vamos, se você for para o Japão, você vai encontrar pardal. Só que você não vai encontrar um pardal de olhinhos puxados. Se você for para os Estados Unidos, você não vai encontrar um pardal com um sotaque diferente. Assim, eu aprendo através dessa figura de linguagem que eu posso dizer aqui hoje, que o pardal é como os cristãos. Eles são encontrados em todos os lugares. Em todos os lugares há cristão. Em todos os lugares há cristão que foram desvalorizados, mas que através da graça hoje nós somos valorizados. É isso que a graça faz, ela valoriza. Eu também pude notar que a graça, ela traz alimento espiritual e alimento para o nosso físico. A prova disso é que Jesus está pregando e uma grande multidão está seguindo ele. Em determinado momento, ao passar das horas, o povo tem fome. O povo está com fome. E aí os discípulos ficam preocupados porque Jesus quer despedir, mas algo acontece ali. Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer? Um menino com 5 pães e 2 peixinhos aparece na história. E quando esse menino aparece, Jesus olha e fala assim: é tudo que eu preciso, é tudo que a graça precisa. A graça, ela não precisa de muito. A graça, ela precisa do essencial para fazer o milagre. Então aquele menino deposita aqueles 5 pães e 2 peixinhos diante dos apóstolos e leva-se até Jesus. E a graça começa a operar. A graça começa a multiplicar. Talvez você que esteja nos ouvindo esteja passando um momento de desemprego na sua vida.
esteja passando um momento de dificuldade financeira, eu quero dizer para você, a graça pode te alcançar, basta você crer. A graça pode te alcançar, basta você crer. Assim como aconteceu naquele dia, aonde os discípulos colocaram aqueles 5 pães e 2 peixinhos diante de Jesus, e o milagre aconteceu. E além de tudo, sobrou 12 cestos cheios. Os apóstolos tiveram trabalho depois. Tiveram que levar 12 cestos embora, cheios. É isso que a graça faz. A graça, ela traz abundância. A graça, ela faz com que do nada acontece e surja abundância. Quantos de nós, se olharmos para um pouquinho para trás, vamos ver o que a graça fez na nossa vida. Nós não tínhamos nada. E quando aceitamos a graça começou a multiplicar. A graça trouxe bênção na nossa vida. Outro aspecto que eu pude notar, que a graça nos dá, a graça nos traz identidade. A Bíblia diz assim que Saulo está perseguindo a igreja e a caminho de Damasco ele encontra com a graça. E a graça pergunta, por que me persegues? Quantos de nós éramos perseguidores da graça? Mas até o momento que nós nos encontrarmos com a graça vai mudar a nossa identidade. Paulo era conhecido como perseguidor da igreja, um homem culto, um homem que era muito estudado, um homem que tinha muito intelecto, mas ele não conhecia a graça. Assim também éramos, tinha muitos conhecimentos, mas nós não tínhamos a graça. Mas quando a graça encontra com Paulo, ela muda a identidade dele. A identidade de Paulo agora não é mais um perseguidor da igreja, mas ele agora vai ser um pregador da palavra de Deus. É isso que a graça faz. A graça, ela muda o caráter. A graça, ela traz identidade. A graça, ela faz com que nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas diferentes. Oh, aleluia. A graça, ela nos dá identidade. A graça, ela nos faz voltar à vida. Lembra de Lázaro? Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Eu quero dizer para você que eu sou o Lázaro, porque também estive morto por 4 dias. Lázaro estava morto, suas irmãs estavam desesperadas. Elas diziam, olha, se a graça estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Se a graça estivesse presente na vida de Lázaro, isso não tinha acontecido. E elas disseram, nós estamos em desgraça, estamos em pranto, estamos em choro. Mas a graça, ela chega no momento certo, meu irmão. Talvez você esteja desesperado hoje, pensando assim, Jesus não está comigo, a graça não está comigo. Aquieta o teu coração. A graça vai chegar no momento certo. A graça chegou 4 dias, já fazia que Lázaro estava morto. Só que o intuito da graça é que o Pai seja glorificado. O intuito da graça é que o Pai seja glorificado. A graça chega, há uma desgraça, choro, pranto. E Jesus ali diz para Lázaro, sai para fora, Lázaro. Sai para fora. Sai para fora. E Lázaro sai. E o Pai é glorificado. Há situações na nossa vida que nós vamos pensar que tudo acabou. Não há mais jeito, não há solução. Mas nós aprendemos hoje, com esse pequeno pardal que a Bíblia está nos dizendo, que a graça, ela nos alcança, ela nos valoriza, ela nos traz salvação. A prova disso é que a graça esteve do lado, ali na cruz, havia 2 malfeitores e um considerado malfeitor, mas ele era a graça. E de repente alguém começa a blasfemar, mas a graça olha para o seu lado, e o olhar de Jesus, o olhar da graça naquele momento,
aquebranta o coração daquele homem que estava ali crucificado junto com ele. Era a última oportunidade que ele tinha. E ele abraçou a graça. Talvez você que esteja nos ouvindo, esteja pensando, já não há solução para mim. Já não há mais jeito para a minha situação. Eu quero dizer, ainda há uma possibilidade para ti. Olhe para a graça. A graça esteve na cruz para que eu e você pudéssemos receber a salvação. Este homem ali, ele reconhece a graça. E a partir daquele momento, Jesus olha para ele e diz: hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. A graça, ela traz salvação. A graça, ela faz com que você esteja no reino do Pai. Esse é o poder que a graça tem, de alcançar a sua vida no momento mais difícil que você estiver passando. Aleluia, glória a Deus. Outro aspecto que o texto me mostrou, meus irmãos, a respeito da graça, foi quando o salmista ele menciona a andorinha. E buscando a respeito da andorinha, eu pude notar que a andorinha é um pássaro livre. Você já viu alguém que tem por hábito engaiolar passarinhos ou tê-los como estimação, engaiolar uma andorinha? Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém que faz esse tipo de coisa, engaiolar uma andorinha. Jesus, na sua palavra, ele vai citar alguns versículos a respeito da andorinha. E eu fiquei curioso para saber o porquê que isso é mencionado dessa ave. O primeiro aspecto que eu pude ver é que a andorinha ela tem liberdade. A andorinha ela procura verão. A andorinha ela vai aonde tem verão. É assim também quando nós somos libertos por Cristo, libertos pela graça. Nós somos livres do pecado. Nós somos libertos de tudo aquilo que nos prendia. E você talvez esteja perguntando assim, ainda há algumas coisas na minha vida que eu preciso me libertar. Jesus está dizendo para você hoje, olhe para a graça. Olhe para a graça, procure o verão. Procure o verão de Cristo que Ele vai operar na sua vida. Outro aspecto muito interessante que nós cristãos temos que ter a respeito da andorinha. A andorinha, quando ela escolhe um parceiro para viver, para coabitar com ele, essa andorinha ela vai ter ele para o resto da sua vida. Enquanto a andorinha viver, ela vai ser fiel ao seu companheiro. E isso para nós cristãos, eu tomo como parte um exemplo. Nós temos que ser fiel ao nosso cônjuge durante todo o período das nossas vidas. Por quê? As estatísticas mostram que esse período que nós estamos vivendo de pandemia, por alguns não poderem trabalhar e estar mais tempo em casa, aumentou-se muito as brigas e os divórcios. E a palavra que eu tenho para você hoje, seja como a andorinha. Seja como a andorinha, que é fiel ao seu cônjuge. Não importa as lutas que venham, as tribulações que você esteja passando na sua área sentimental, na sua área com o seu esposo. A palavra de hoje é permaneça fiel. Permaneça fiel, porque Deus vai cuidar de vocês. Deus está cuidando. Nós temos visto os livramentos que Deus tem dado à sua igreja, ao seu povo. E talvez você esteja se perguntando, mas a minha casa não está bem. A minha casa não está bem, o meu relacionamento não está bem. Mas tome o exemplo da andorinha. Tome o exemplo da andorinha nessa manhã, nessa noite, nessa tarde. Eu não sei qual o momento que você está ouvindo essa palavra, mas tome o exemplo da andorinha. Seja fiel primeiramente a Deus, e depois as outras coisas Deus vai acrescentar, Deus vai cuidar, porque Ele é fiel para isso. O interessante desse versículo, desse texto, é que o salmista tem um anseio muito grande em estar na presença de Deus. E no versículo 5,
ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Muitas das vezes nós estamos pegando caminhos tortuosos, irmãos. A peregrinação que o salmista fazia até chegar ao templo não era fácil. O próximo versículo vai dizer que ele passaria por um vale chamado Vale de Baca. Este vale, não se sabe se ele é literal ou se ele é fictício. Porém, esse vale, ele vai nos dar uma lição. Este vale, ele vai nos mostrar que ele é um vale das impossibilidades. Este vale é um vale onde a nossa concepção humana ela não pode fazer nada. E os estudiosos vão dizer que este vale era considerado um vale das lágrimas, porque havia arbustos neste vale. E quando chegava a certa hora do dia, esses arbustos, eles eliminavam das suas folhas gotículas como se fossem águas. Então, o salmista pôde retratar este vale como o vale das lágrimas. Até parece o que estamos vivendo nos nossos dias. Até parece que este vale que o salmista está retratando aqui é o vale que nós estamos passando. Talvez é o vale da sua vida onde você tem chorado, onde você tem clamado a Deus e você não tem tido respostas. Parece que tudo está em silêncio. Talvez seja o vale da pandemia onde alguém da sua casa está acamado, está entubado, está ferido, machucado. Mas eu quero dizer para você hoje, o vale de Baca, ele pode ser o vale da impossibilidade humana. Mas é no vale de Baca que Deus vai te visitar. É no vale de Baca que a graça vai te visitar. Porque tudo que começa pela graça, termina para a glória. Tudo que começa pela graça, termina para a glória. Você que foi alcançado pela graça, pode ter certeza, meu irmão, não importa o vale que você esteja passando, a graça está com você. A graça está presente na sua vida. O salmista retratou muito bem que ao passar por esse vale, ele glorificaria o Senhor no tabernáculo. Ele glorificaria o Senhor e ali ele regozijaria, ele estaria na presença do Deus vivo. Eu quero dizer para você, essa distância que nós estamos tendo hoje do templo, essa casa de oração, pode parecer para você um momento de solidão, assim como o salmista estava retratando nesse salmo. Mas eu entendo que você pode passar momentos difíceis, momentos onde o vale parece não ter fim. Mas a graça está com você, meu irmão. A graça ela pode te alcançar neste momento. Basta você acreditar, porque quando se passa por um vale é necessário aprender algumas situações. Por que será que nós passamos por algumas dificuldades na nossa vida? É para nos trazer crescimento. É para nos trazer vitória. Porque depois do vale pode ter certeza haverá um monte, meu irmão. Depois do vale vai haver um monte para você adorar a Deus, para você edificar o altar, para você estar na presença do Deus Altíssimo. Oh, aleluia. O salmista, ele é muito criterioso nesse salmo. E no final do versículo 12, ele vai dizer assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança. Eu convido você nessa noite a entregar a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor Jesus. Eu te convido nessa noite a você passar pelo vale e chegar ao monte de Deus, porque a palavra do Senhor diz assim: olhai para os montes, porque de lá virá o seu socorro. O meu socorro vem do Senhor, não importa o vale que você esteja passando. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Pode ser o vale da indecisão,
pode ser o vale do desespero, o vale da solidão. O Senhor está te visitando neste momento. O Senhor está indo de encontro a você, e Ele está pegando as suas mãos. O Salmo 23 ainda nos diz: ainda que passamos pelo vale das sombras e da morte. Ezequiel vai dizer que havia um vale de ossos secos. Parece que é impossível gerar vida. Parece impossível estar em uma situação favorável quando estamos no vale. Mas eu quero dizer para você, você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho neste vale. Você não está sozinho neste vale, meu irmão. O Senhor te visita neste momento. O Senhor visita os seus neste momento. Porque assim como o salmista diz: bem-aventurados que confiam em Ti. Bem-aventurados são aqueles que põem em Ti a sua confiança. A palavra do Senhor vai nos dizer: uns confiam em carros, outros confiam em carroças, porém a nossa confiança está no Senhor. Quantos homens confiaram no poder das suas mãos, no seu dinheiro, nas suas belas casas, nos seus belos ternos, nas suas belas roupas, mas estão vivendo um momento de desespero, aonde eles não têm uma saída. Mas a nossa saída é a graça. A nossa saída é a graça. A nossa saída é a graça. Jeremias vai nos dizer que assim como a andorinha sabe o tempo certo das suas voadas, os filhos de Deus não sabem os juízos de Deus. Os vales que nós enfrentamos são para conhecer os juízos de Deus. Mas a minha oração hoje é para que você passe o vale, porque você está na graça. E estando você na graça, o Senhor será glorificado. Exalte a Ele, glorifique a Ele, adore a Ele, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. Tudo que começa pela graça terminará para a glória do Senhor. Receba essa palavra e entenda que você não está sozinho no vale. Você glorificará o Senhor, você exaltará o Senhor, porque Ele é a graça que o mundo precisa. No momento de angústia, no momento de sofrimento, exalte a Ele, glorifique a Ele. A graça glorifica o Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Caminho
me deixará jamais. Comigo estás. Comigo estás. Tu não me deixarás jamais. Comigo estás. Comigo estás. Tu não me deixarás jamais. Comigo estás. Comigo estás. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Comigo estás. Comigo estás. Tu não me deixarás jamais. Não me deixarás jamais. Comigo estás. Tu não me deixarás jamais. Hoje e sempre. Comigo estás. Comigo estás. Tu não me deixarás jamais. Aleluia. Eu creio que o Senhor está contigo. Aí onde você está, no seu lar ou no hospital, o Senhor está contigo. Não deixe nada te impedir de acreditar nisso. Olhe para o alto, olhe para Cristo, olhe para o seu Salvador. Ele não te abandonou, Ele está contigo e jamais irá te deixar. Aonde você estiver agora, feche os seus olhos e declare que você sabe que o Senhor está contigo. Diga: Amém. comigo estás. Tu não me deixarás jamais. Eu creio, Deus. Comigo estás. Tu não me deixarás jamais. Ele está contigo. Amém. Glória a Deus. Te exaltamos, ó Pai. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Motivo de muita alegria estar aqui com mais uma oportunidade de estar falando um pouco sobre a palavra de Deus. Eu vou estar falando a respeito de algo que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias. Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, eu acho que seria o agir de Deus em meio ao sofrimento. A gente, como cristãos, aos longos dos anos, a gente tem uma visão de que o sofrimento é algo que não faz parte na vida do cristão, né? Mas se a gente olhar para a história da igreja, na igreja primitiva, nós podemos perceber que, na verdade, o sofrimento era um motivo de alegria para eles, de passar por provas, por sofrimento. Mas com o passar do tempo a gente percebe que isso tem se perdido, porque, na verdade, a gente vê que Deus trabalha, Ele atua através do sofrimento. Como os antigos diziam, né, que o deserto é a escola do Senhor, e basicamente a gente vê que Deus, Ele, através do sofrimento, Ele tem um propósito pedagógico, no sentido de querer nos ensinar alguma coisa. E hoje, através de tanto um personagem do Antigo Testamento como do Novo, eu vou estar trazendo uma visão a respeito. Não vou conseguir falar com tanta propriedade pelo tempo, mas eu vou querer trazer um conceito a respeito sobre o sofrimento, o propósito do sofrimento. Então, vamos lá. O primeiro versículo que eu gostaria de ler com vocês se encontra em Romanos, capítulo 5, do 3 ao 4, se vocês puderem colocar para mim na NVI, que eu acho que tem uma versão mais interessante a respeito desse versículo.
Romanos capítulo 5, do 3 ao 4. Vou ler aqui. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Vou orar um pouco. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um momento. Senhor Deus, nós estamos aqui, que hoje, Senhor Deus, nós possamos entender, Senhor Deus, que o Senhor usa o sofrimento para nos moldar, para mexer com o nosso caráter. Senhor Deus, que de fato, Senhor Deus, possamos entender que o Senhor está conosco em qualquer sofrimento, em qualquer dificuldade, em qualquer tempestade. Senhor Deus, que essa palavra toque aos corações dos nossos irmãos, Senhor Deus, e que eles possam entender que eles não estão sozinhos nessa batalha e nessa dificuldade. Em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, nós vemos aqui na carta de Romanos, que o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos gloriarmos nas tribulações. O apóstolo Paulo aqui ele não estava querendo ser masoquista no sentido de que a gente tem que ficar feliz porque a gente está passando por dificuldade. Mas ele está dizendo que isso tem que ser motivo de alegria. Porque a palavra tribulação aqui, ela vai ter um sentido muito interessante. Às vezes nós vamos achar que as dificuldades, a tribulação aqui, ela vai ter um sentido daquelas guerras que a gente tem emocional, mas, na verdade, a palavra tribulação tem um outro significado. O significado da palavra tribulação, ele vem do grego, que chama tilips, que tem um sentido de pressão, um sofrimento que o povo de Deus iria passar nos últimos dias. Então, a palavra tribulação tem esse sentido aqui. Então, Paulo, ele está falando que nós devemos nos alegrar por isso. Mas, é algo muito interessante nesse versículo que me destacou, que a perseverança, que a tribulação, ela gera perseverança. E isso é muito interessante, porque a palavra perseverança tem um sentido do quê? Paciência e resistência. Pois sem o sofrimento não teria como nós sermos perseverantes. Então, através do sofrimento, da tribulação, é a maneira pelo qual Deus nos molda a se tornarmos perseverantes. Então, o propósito da tribulação é isso. Mas o que é interessante também aqui, nesse versículo, que a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. E o apóstolo Paulo aqui, nesse momento, ele está querendo dizer que esse caráter aprovado, ele tem um sentido de alguém que foi aprovado num teste. Então, o caráter aprovado é como se Deus estivesse testando a nossa vida. E nós sermos perseverantes, isso é a prova de que, de fato, nós somos cristãos. Então, a gente conseguir passar pelas dificuldades, pelas tribulações, e não desfalecer a nossa fé, e continuar firmes, é como se Deus estivesse testando, e esse fosse o selo de comprovação que eu sou cristão. Então, esse é o propósito da tribulação, das dificuldades, gerar em nós perseverança. Então, Paulo, ele queria passar essa mensagem, porque, às vezes, nós temos facilidade em andar pelo que nós vivemos, sentimos. Mas o que nós vemos lá em Coríntios, que Paulo fala, que nós andamos em fé, e não pelo que vemos. Então, a perseverança é isso, não é o que eu sinto, não é aquilo que eu estou vivendo, mas é aquilo que Cristo é. Isso é o sofrimento na vida de um cristão. Agora eu vou me atentar um pouco a respeito de uma história que eu estava lendo, estudando, e eu achei muito interessante, que é no livro de Jonas. Vamos lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o 7. Vou ler com vocês aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas fugiu da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem, embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento,
Levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto a se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e chamaram cada um seu Deus. Lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, porque elas ficavam, pois para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali se deitado, dormia profundamente. Então o capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você? Agarrando no sono, levante-se, invoque ao seu Deus, e talvez assim seu Deus lembre de nós, para que não perecemos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançamos sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Até aqui. Primeiramente, às vezes a gente tem uma visão de que o sofrimento, às vezes que nós passamos, é por conta do pecado. Mas nem sempre é. A gente pode perceber que esses marinheiros que estavam ali, eles passaram por tempestades, por dificuldades, e eles não eram culpados por aquilo. Quem que era o culpado? Era o Jonas. Deus fez isso aí para poder tratar com Jonas. Então, nem sempre as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas é por conta do nosso pecado. Mas, às vezes, Deus tem um propósito com isso. A gente pode perceber que, no meio disso, olha só o que aconteceu com os marinheiros aqui. Eles perderam as suas cargas, tudo que eles tinham. Provavelmente, coisas que eles estavam há meses ali trabalhando. E, assim, eles não tinham nada, perderam tudo. Eles não tinham culpa daquilo. Jonas era o culpado. Então, nem sempre dificuldades na nossa vida é por conta do nosso pecado. E a gente percebe aqui que é muito interessante que os marinheiros estavam bravos, eles tiraram a sorte para ver quem que era o culpado. Mas antes disso, o que eles fizeram? Eles começaram a clamar os deuses dele. E no meio disso, no meio das dificuldades, eles eram um povo que não tinha o Deus que nós cremos. Eram outros deuses. No meio disso, Deus usou essa situação para se revelar aos marinheiros. E nisso eles descobriram que o culpado era Jonas. Então, o que nós conseguimos aprender sobre o sofrimento? Que nem sempre é por conta de nosso pecado. Até aqui. Vamos lá. Outro personagem que eu achei muito interessante, falando a respeito sobre o sofrimento, é sobre Pedro. Pedro, provavelmente, ele era um dos favoritos, o mais íntimo de Jesus, tudo indica pelo jeito. Ele tinha os 3, mas parece que os evangelhos dão um maior destaque em Pedro, e parece que Jesus tinha uma intimidade maior com Pedro. A sensação que dá nos evangelhos é isso. A gente percebe que Pedro, ele era uma pessoa o quê? Muito impulsiva, ele agia pela impulsividade, ele era uma pessoa, às vezes até orgulhosa, como a gente vai ver no texto aqui. Então, nós vamos perceber o tratar de Deus na vida de Pedro. Primeiramente, vamos lá em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, 31. Só para a gente se situar no texto, a gente percebe que esses eram os últimos minutos de Jesus, as últimas horas de Jesus com seus discípulos. Esse ato aconteceu pós a ceia do Senhor. E Jesus ele começou a falar a respeito sobre a sua morte para os discípulos. E no meio disso, Jesus falou algo que chama muita atenção aqui no verso 31. E ele disse o seguinte: então disse Jesus: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Aqui, no verso 33, depois se a gente for ver, a gente vai ver um pouco da personalidade de Pedro. Ele vai responder assim, ele foi o primeiro a se levantar naquela ação, ele fala assim: Senhor, ele fala assim, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. A gente percebe aqui o quê? Que Pedro, ele está apoiando na sua própria capacidade. Provavelmente ele estava tentando aparentar algo. Eu não estou duvidando de que a intenção de Pedro não foi sincera, mas aqui a gente percebe que ele agiu com uma maior impulsividade. E aí Jesus, no verso 34, ele vai responder: asseguro que ele ainda essa noite,
antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. A gente vai ter uma outra perspectiva sobre esse mesmo texto no Evangelho de Lucas. E Lucas ele vai trazer uma coisa muito interessante que Mateus ele não consegue destacar, que a gente se encontra lá no Evangelho de Lucas, 22, 31 e 34. A gente vai ver aqui o que Jesus responde para Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Até aqui. A gente percebe algumas coisas bem interessantes a respeito de Pedro. A gente vê que Jesus afirma para Pedro, que é a mesma perspectiva. Se você ler o contexto, esse ato aconteceu após a ceia. E aí, Jesus vai responder, Satanás pediu você para peneirar como trigo. O que nós estamos percebendo é o seguinte, e eu acho muito interessante, uma vez eu li num dos livros do pastor Luciano Subirá, que ele fala que Satanás trabalha para Deus, que é as sataneiras, assim como uma ratoeira. Deus ele usa Satanás ao seu favor. Isso é interessante, porque nesse ato, a gente vê que por consequência do diabo fazer isso na vida de Pedro, no final aquilo foi benéfico para Pedro. Ele se tornou, e a gente vai ver, perseverante. Então, às vezes, o diabo trabalha para Deus. Uma coisa que eu achei interessante, que a gente vê, mas eu orei por você para que a sua fé. Então, Jesus, em momento nenhum, mostrou para Pedro que ele iria tirar isso. Mas ele permitiu que Pedro passasse por aquele sofrimento. Então, vai ter situações na nossa vida de dificuldade que Deus vai permitir. Mas olha que interessante aqui, mas eu orei por você. A gente consegue notar nesse texto que em meio às nossas dificuldades, Jesus está intercedendo por nós. Que nós não estamos sozinhos, que Jesus está conosco. E isso a gente vai ver com o decorrer do texto, e olha só se a gente for ver. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. E Jesus respondeu, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conheces. Como a gente percebeu aqui. Mas olha uma outra coisa que é interessante. O que significa essa palavra peneirar? Eu fui pesquisar um pouquinho a respeito disso. A palavra peneirar era uma maneira que eles faziam, eles pegavam um trigo para separar os elementos ruins do trigo. Então, o peneirar de Deus na nossa vida é para tirar coisas ruins de nós, coisas que não prestam, às vezes a soberba, o orgulho que Pedro tinha. E Deus usou essa situação para tratar a vida de Pedro. E isso, às vezes, às vezes a gente não consegue compreender bem. Às vezes nós temos que passar por dificuldades. Um período da minha vida, antes de vir para a igreja Betel, como algumas pessoas conhecem, eu era ateu. Eu era uma pessoa extremamente soberba, uma pessoa extremamente arrogante. Eu apoiava tudo do meu próprio conhecimento. Era filho de cristão, nasci em lar cristão, mas Deus usou uma situação na vida onde Ele quebrou, Ele tirou o meu alicerce, tudo no que eu me apoiava, para realmente eu encontrar o verdadeiro Deus. E às vezes Deus usa situações ruins na nossa vida para Ele se revelar a nós, para nós não sermos perseverantes. Agora, algumas coisas que eu concluí a respeito sobre essas 2 histórias que são muito interessantes. Primeiramente, sobre os marinheiros. Se a gente olhar, por exemplo, lá em Jonas, no verso 14, olha só que interessante. Isso eu fiquei abismado. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. Não faça cair sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi de teu agrado. E em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se alcançou. Então esses homens temeram muito ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O que a gente consegue perceber? Que esses marinheiros que acreditavam em outros deuses, no meio da tempestade, eles conheceram o verdadeiro Deus. O
que nós podemos dizer que no meio das dificuldades, do sofrimento, vidas vão ser alcançadas, pois elas vão conhecer, como esses marinheiros, que aquilo que eles apoiavam, aquilo que era o alicerce dele, os bens que eles haviam ali conquistado nas suas viagens, eles perderam tudo, mas no meio disso, eles reconheceram quem era o verdadeiro Deus, e eles ainda sacrificaram, como diz o texto aqui, para o Deus vivo e verdadeiro. Então nós podemos dizer que essa pandemia que nós estamos vivendo, é uma maneira pelo qual Deus está nos preparando, para que pessoas de fato, e a gente tem visto os testemunhos na nossa igreja, de pessoas que no meio dessa dificuldade, desse caos que nós estamos vivendo, sendo alcançados e reconhecendo o verdadeiro Deus. Agora sobre Pedro, é algo maravilhoso, que eu posso destacar aqui. Nós vemos que Jesus, depois que ressuscitou, ele foi tratar com Pedro, e a gente conhece a história, e aí Jesus fala, Pedro, se tu me amas, e aí a gente vê o tratar de Deus, mas a gente percebe aqui que um homem que era soberbo, que apoiava na força do seu braço, em Atos 2, ele é cheio do Espírito Santo, e ele já não mais vive apoiando na sua força, no seu braço, mas ele se apoia no Espírito Santo. Ele é o homem que começa a falar em Atos 2 a respeito, olha, esses sinais que vocês estão vendo aqui, ele está cheio do Espírito Santo, ele passa na frente do cenáculo do templo, ele fala, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, levanta e anda. Então, o sofrimento preparou Pedro para um caráter aprovado diante de Deus. Para alguém que não dependesse da sua própria capacidade, mas na capacidade do Espírito Santo. E o mais legal que a gente viu, que Pedro ele negou Jesus, mas no final da sua caminhada, ele pôde morrer de uma maneira sacrificial. Ele falou, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifique eu de ponta cabeça. E ele pôde provar o amor dele. Se Pedro não tivesse passado por esse sofrimento, se ele não tivesse passado por essa aprovação, provavelmente ele não teria chegado onde ele chegou. O que eu posso trazer para vocês, irmãos, e que Deus colocou no meu coração, que o sofrimento é a maneira pelo qual Deus usa para agir, para nos moldar para algo maior. Então, irmãos, outra coisa que Deus falou no meu coração, o maior sofrimento da história é aqueles que puderam presenciar Jesus morrendo e viram nada além de perda e tragédia. Entretanto, nas entranhas daquela escuridão, a misericórdia divina operava poderosamente, trazendo perdão e remissão. A salvação de Deus veio ao mundo por meio do sofrimento. Portanto, sua graça e seu poder salvador opera em nossas vidas cada vez mais, e à medida que passamos por dificuldades e tristezas. É isso que nós temos que entender, irmãos, que o sofrimento, ele nos desperta e nos faz com que nós sejamos perseverantes e tenham um caráter aprovado diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus pela palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, por essas duas mensagens que nos edificam tanto, e por Deus nos permitir ter esse privilégio de, mesmo à distância, podermos estar juntos para adorar o Senhor e cultuar a Deus. Fecham tudo, mas as portas do céu, elas continuam abertas, os céus ainda continuam abertos, pois a oração é que abre tudo isso. E nós continuamos a cultuar a Deus, porque em meio a tudo isso, nós temos uma total certeza de que Ele continua sendo bom. Deus tem sido bom para conosco, Deus tem sido bom para com a minha família, eu imagino que esteja sendo muito bom para com a sua família. Que mesmo em meio às dores, às perdas, ao sofrimento, Deus usa tudo isso para a glória dEle. Deus, Ele sabe usar de todas essas circunstâncias que a gente passa, mas todas elas, se nós confiarmos em Deus, Ele converge elas num instrumento da graça, no instrumento da glória. Então o sofrimento faz com que a graça de Deus ela sobressaia em meio a tudo isso.
E pensando nisso, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver um princípio que faz parte do culto a Deus, faz parte da celebração ao Senhor. Nesse momento, Não irmãos, por uma eu quero necessidade compartilhar local com os irmãos. apenas, mas não apenas por ela, mas por uma questão de um princípio que vai além de tudo isso. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, no capítulo de número 3, o versículo de número 9, dizendo: honra ao Senhor com os teus bens, honra ao Senhor com as primícias de todas as tuas rendas. E no verso 10, e se encherão os teus lagares e os teus celeiros estarão abundantes, os teus lagares irromperão de vinho. O vinho, ele está assimilado à presença de Deus. Eu tenho aprendido muito sobre isso nesses últimos dias. Deus tem ministrado no meu coração sobre o princípio da honra, o quanto isso vai além de tudo aquilo que nós apenas pensamos como uma figura, como um pai, como uma autoridade, como as autoridades constituídas por Deus. Mas o princípio de honrar a Deus, quando Ele diz: honra ao Senhor com os teus bens, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e o Senhor fará com que os teus celeiros sejam abundantes. Ele promete que vai trazer para nós a bênção, que vai haver a prosperidade. Ele promete que o que comer, beber e vestir não vai faltar. Mas muito mais do que isso, quando eu entendo esse princípio de ofertar ao Senhor, no sentido de honrar a Deus, e eu faço isso pela motivação correta, não é por troca, não é por barganha. Ele traz uma promessa que ela é muito excelente acima de tudo isso. Observe só Malaquias capítulo 3, versículo 8, Deus começa a dizer: roubará o homem a Deus? Tipo, como porventura vocês têm me roubado quando vocês têm deixado de cumprir um princípio que foi estabelecido para o bem de vocês? Aí Deus diz: olha só por que as coisas não estão acontecendo. Quando você olha para o livro de Ageu, no capítulo 1, o versículo 5 e diante, diz: vocês recebem salário, é como num saco furado, vocês comem, mas não se saciam, vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Vocês plantam, mas vocês não conseguem colher, ou seja, vocês fazem muito e desfrutam tão pouco disto. Por isso que o princípio, irmão, das primícias em relação ao reino de Deus, ele deve ser tão querido por nós, como bênção de Deus para a minha vida. Não é por manipulação humana, não, por um princípio que Deus está me mostrando. É por isso eu quero vos abençoar. Se vocês tiverem sido fiel nos dízimos, nas ofertas, se vocês procurarem entender que este é um princípio espiritual, eu abro as janelas do céu sobre vocês, não como troca, mas porque este princípio libera a bênção. Este princípio move os céus. Não é que eu não quero abençoar, mas eu estabeleci uma forma pela qual eu devo abençoá-los. Você não entende como muda? Não é Deus dizendo: não é que eu não queira abençoar vocês, eu quero abençoá-los, mas eu já estabeleci desde lá de trás, muito antes da lei, na minha aliança com Abraão, na minha aliança com os filhos de Adão, de que este era a forma pela qual eu traria a bênção sobre vocês. Aí então, agora voltando para Provérbios 3, o Senhor agora vai dizer: além disso, se vocês me honrarem com as primícias de toda a tua renda e com os teus bens, ou seja, se vocês ofertarem e se vocês crerem nas primícias do dízimo, aí ele vai dizer: e romperão os teus celeiros e serão sempre abundantes, e romperão os teus lagares de vinho. O que eu aprendo com isso? O vinho fala da presença, que quando você faz isso, a presença de Deus se move. Quando nós trabalhamos isso, Ele nos promete nos visitar com sua presença também, porque nós temos crido, temos reconhecido, dito: Senhor, o Senhor é o dono de tudo, e o Senhor vai continuar provendo. Isso não é uma palavra para simplesmente emocionar, ou impressionar, ou manipular alguém a passar a ser assim, não. Essa é uma palavra para aqueles que creem, reforçar. Eu reforço para mim este princípio como um alvo a ser todos os dias praticados em obediência à voz de Deus, como honra ao Senhor. Então isso é remédio para nós. Eu quero te convidar nesse momento a nós adorarmos ao Senhor. Nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos cantar essa última canção de adoração ao Senhor. Nós vamos bendizer Ele porque Ele é bom. Eu quero terminar orando pela tua casa, pela providência do Senhor, de tudo que Ele tem feito. Senhor Deus, oro, Senhor, por todos aqueles que nos assistem agora. Oro, Senhor, por todas as famílias, ó Deus, desta igreja, e de todos, ó Deus, que são inscritos nesse canal, e de todos aqueles que estão sendo alcançados por essa transmissão.
Oro para que o coração deles esteja descansando no provedor, no grande Jeová Jiré, e que em resposta desse Deus provedor, cada um possa, ó Deus, cumprir em obediência, com alegria, como Davi, ó Deus, o fez lá em 1 Crônicas, ó Deus, 29. Quem somos nós para poder ofertar e devolver a Deus daquilo que Ele mesmo tem nos dado? Quem somos nós? Porque Davi amava a tua casa, como no verso 2. Senhor Jesus, que este amor que Davi tinha, essa fidelidade que o Senhor, ó Deus, 4, 5 gerações mais à frente, o Senhor se dirige às pessoas dizendo: por conta do meu amor, da minha aliança que eu tinha com Davi, meu servo. Da mesma forma eu sei que o Senhor tem uma aliança com a igreja. Da mesma forma, Deus, que Paulo se alegrava com as ofertas, com o princípio que a igreja de Filipos praticava, dizendo: eu me alegro não porque eu tenho recebido, porque nada me falta, mas é pelo fruto que aumente a vossa conta. É essa alegria que havia no apóstolo, possa estar, ó Deus, sobre a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, a tua provisão, porque só no Senhor nós encontramos a resposta. Só em Ti, Jesus, encontramos um abrigo, salvação. Só em Ti encontramos salvação, redenção. Só em Ti encontramos, ó Deus, tudo pelo que precisamos. Por isso o Teu nome é Eu Sou. O Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor é tudo que a Tua igreja precisa. O grande Eu Sou, o Emanuel, o Deus conosco. Visite agora os lares e as famílias, em nome de Jesus. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei. Rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há. Sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me. Em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Homem que se identifica conosco, nosso Senhor e Salvador. presente doce Presente. de amor. Você receba esse presente Foi em nome rejeitado de Jesus. E essa noite tua casa se enche. naquela Naquele lugar. cruz, sem padecer. Aquela cruz. Justiça Ele satisfez. Tudo foi cumprido nele. Não Ele levou o sofro seu. mais condenação. Você é livre. Não há mais nenhuma Por sua condenação morte para aqueles que estão em Jesus. viverei. Você não carrega mais jugo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vive Ele está, ressuscitou. Adore o Senhor. Vitorioso, Ele está vivo. Ele está vivo, ressuscitou para todo sempre. Ele
firmada. Declare conosco. Estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Mais uma vez, todos juntos. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A sua fé onde está firmado? Me chamar, só em Jesus confia. Olha só, irmãos, preste atenção nisso. Olha esse trecho. Até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante da fornalha. Se prostre e adore a imagem que foi levantada. Eles disseram: senão vocês vão morrer nessa fornalha. Ó rei. Eles honraram o rei dizendo: ó rei. Eles respeitavam a autoridade deste rei. Eles diziam com respeito, diziam com reverência. Mas eles disseram: a nossa fé nós não vamos negar. Nós não vamos adorar a tua imagem. Nós não vamos cair no engodo do diabo. Tem mais. O Deus que nós servimos tem poder para nos livrar da fornalha e das tuas mãos. O Deus que nós servimos tem poder para nos livrar do Covid. O Deus que nós servimos tem poder para nos livrar das enfermidades. Sim, mas também se não livrar, nós não nos curvaremos, nós não adoraremos, ainda que morramos. Só em Jesus eu confiarei. Até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. A minha fé e o meu amor estão firmados. É no Senhor, é no Senhor. Olhe para Ele. Eu olho para os montes, de onde me vem? De onde me vem? O meu socorro vem do Senhor, do Senhor. Por isso a nossa fé não está em homens, não está no Butantan, não está nas vacinas. A nossa fé está em Jesus. Aleluias. Ele é a resposta, Ele é a solução para tudo, para essa nação, para esse caos. Ele, Jesus. A nossa fé nele. Nós oramos para Deus usar eles, oramos para Deus abençoar, sim, mas a nossa fé está firmada é no Senhor Jesus. Aonde está firmada a sua fé? Que seja no Senhor. Se você puder agora, na sua casa, aonde nós estivermos, eu quero convidar todos. Amanhã, dia 29, segunda-feira, todas as segundas-feiras a nossa igreja se reúne para orar. E já vai fazer umas 4 semanas que nós temos chamado os irmãos para jejuar neste dia. Eu quero conclamar a todos vocês, a toda a igreja, a todos vocês que nos assistem, para que amanhã você dedique esse dia para a oração e para o jejum. Nós precisamos orar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus está usando o Covid, Deus está usando tudo isso para revelar muitas coisas, mas está usando isso para chamar a igreja para o lugar onde ela nunca deveria ter abandonado, que é o secreto, é o lugar da oração, é o lugar da humilhação. Quando Neemias traz restauração sobre os muros, quando Esdras pega a lei para ler diante do povo, o povo todo jejuou, o povo todo se vestiu de saco, o povo se humilhou, o povo se arrependeu dos seus pecados. Eu quero chamar você para nós orarmos juntos. Nós vamos orar agora pela nação, pelo nosso país. Nós vamos orar porque essa é a ordem de Deus.
Antes de tudo, admoesto que vocês façam súplicas, orações, intercessões, com ações de graça pelas autoridades e por todos aqueles que estão em eminência, para que vocês tenham uma vida tranquila e pacífica, pois esta é a vontade de Deus. Então, se Deus tem revelado a sua palavra a nós, eu quero orar pela nação do Brasil. Se você puder na sua casa se prostrar, nesse ato de reconhecermos que temos pecado, que a igreja não tem cumprido o seu papel como deveria. Senhor Deus, como é bom tua presença, como é bom te cultuar, Senhor. Como é bom nos lembrar do que o Senhor já fez. Como é bom relembrar que o Senhor nos tirou de um lugar, de um charco de lodo, e firmou os nossos pés sobre a rocha. O Senhor nos tirou da perdição, o Senhor nos redimiu. E agora, Senhor, nós estamos como igreja, nós prostramos diante do Senhor em humilhação, te pedindo perdão, Senhor, perdão pelos pecados da nação. Assim como Neemias, no capítulo 1 de Neemias 1:6, ele ora pelos seus pecados, mas ele também ora pelos pecados da sua nação, porque ele se vê como um, e o Senhor nos vê como uma nação também. Então nós oramos e te pedimos perdão pelos pecados desta nação. Te pedimos perdão por toda a corrupção que tem cheirado mal diante de Ti. Senhor Jesus, nós, ó Deus, somos cidadãos do céu, mas somos peregrinos. E aqui nessa terra onde estamos, ó Deus, nós precisamos clamar ao Senhor, para que o Senhor possa mudar. O Senhor diz, ó Deus, se o meu povo se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei desde o céu as suas orações, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Senhor, se a nossa terra ainda não está sarada, é porque falta arrependimento, é porque falta confissão, é porque falta quebrantamento. Nós nos dobramos diante de Ti, nós nos dobramos diante da Tua soberana. Eu me curvo, eu me prostro de joelhos diante deste nome que é sobre todo nome. Assim como Paulo diz, eu me coloco de joelhos perante o Senhor. Nós nos colocamos de joelhos diante de Ti. Senhor, sara esta nação, sara o Brasil, sara o mundo, Senhor, sara dos pecados, de todo abuso, Senhor, de autoridade religiosa, de todo tipo, ó Deus, de mudança no uso natural do homem e da mulher, em toda essa libertinagem que tem alastrado o nosso país, que tem entrado e adentrado as igrejas. Nos perdoe, mas também nos purifique, e a nossa oração é: sara, Senhor, sara esta terra, sara esta nação. Senhor Deus, eu quero também, Senhor, declarar diante de Ti, eu acredito com todo o meu coração, eu acredito, Senhor, que o Senhor está nos preparando para o melhor período da igreja. Eu acredito que o Senhor está nos preparando para o melhor tempo de avivamento. A igreja tem resposta. O Teu povo, quando é colocado no fogo, ele libera, Senhor, o mais puro ouro. Assim, Senhor, como o ouro purifica a prata, e o ouro, Senhor, o fogo purifica o ouro, o fogo purifica a prata, o fogo, a aflição purifica a Tua igreja, purifica Teu povo, e nos torna mais puros, e nos torna mais santos diante de Ti. Por isso oramos que este tempo, que este avivamento de sobre o nosso país, de sobre o mundo, possa acontecer. Senhor, eu declaro, Pai, o Brasil será o celeiro de missionários, o Brasil será celeiro de tochas acesas, não por esta igreja, mas pela igreja neste país, aonde, Senhor, os pastores pararão de brigar entre si, de competir entre si, mas vão somar pelo reino, aonde vai haver unidade, mas não é uma unidade forçada, uma unidade gerada pelo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro que, Senhor, também desta igreja local se levantará, Senhor, um novo povo, uma nova igreja, um novo povo purificado pelo fogo da aflição, pela fornalha da aflição, mas um povo
povo intenso, um povo adorador, um povo ousado, um povo, Senhor, puro, um povo, Senhor, destemido, um povo que não tem mais medo, Senhor, do diabo, que não tem mais medo das afrontas do Golias, mas um povo que vai de encontro a ele. As portas do inferno não prevalecem. Golias, tu vens a mim com lança, com espada e com escudo, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos. Assim eu creio, é no nome de Jesus que nós avançamos. Sara essa nação, Senhor, sara esta nação, em nome de Jesus. Não há mais medo, culpa em mim. Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Dele serão os meus dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em breve estaremos juntos. Em breve nós vamos cantar hinos festivos, hinos de alegria. Nós vamos saltar de alegria por poder estarmos juntos neste espaço, ou onde Deus nos chamar. E se não for aqui, vai ser na glória. E eu acredito que Davi vai puxar o coro, mas a gente vai estar juntos, sem máscaras, sem qualquer tipo de distanciamento, logo, para poder sentirmos o calor um do outro. Aleluias. Com relação a essas profecias, que no dia 30 vai morrer gente de madrugada nos mercados, cuidado com essas profecias. Primeiro, os mercados estão fechados de madrugada. Tem mais, para que a quinta trombeta ela venha soar, é preciso que o líder primeiro, né, se levante, se assente no trono. Então cuidado com essas profecias de plantão, que são antibíblicas e que põem medo no povo. Esteja firmado, seja para ser curado ou seja para partir, estamos prontos. Nós não vamos negar a nossa fé. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito, ela seja com a sua igreja hoje, sempre e sempre e sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.